Oi, 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 pessoal, e aí como você está neste dia de hoje e neste início de ano de 2023? Eu espero que você esteja iniciando o ano muito bem e acredite que esse ano você vai receber grandes coisas do nosso Pai, do nosso Deus, e você vai aprender muitas coisas também. E vamos começar o ano já aprendendo sobre a sabedoria do rei de Salomão. Eu estou, desde o finalzinho do ano passado, dos últimos dias até agora, né, esse mês, quase até o final do mês eu vou fazer a leitura do livro de Provérbios e está meio aleatório, não está igual com as datas, com o dia, né? Não está Provérbios 1, dia 1, devido a eu ter iniciado no final do ano passado e não está desta forma, mas estamos lendo todos os provérbios. Eu quero ler esses 31 provérbios. Vai ser 31 dias, mas não vai ser 31 dias um seguido do outro. Começamos no finalzinho do ano passado, estamos agora fazendo também neste início desse ano. Que você acompanhe comigo, é uma leitura, mas não é uma leitura somente, é reflexão sobre o livro de sobre o livro não, sobre a sabedoria do rei Salomão, lendo, claro, o livro de Provérbios, que é do rei Salomão. Por isso, eu quero que você acompanhe comigo hoje Provérbios 3. E se você não pegou Provérbios 1, não pegou Provérbios 2, pegue lá, assista todo, porque tem grandes ensinamentos e é uma continuação para você entender os outros provérbios, porque a cada provérbio é um novo ensinamento e um junta com o outro. Então, vamos agora pegar sobre aprender, né, aqui sobre os conselhos da sabedoria. Esse é o tema de hoje. Qual é os conselhos que a sabedoria tem para nos dar? A sabedoria é a própria sabedoria de Deus em nossas vidas. É a sabedoria que é o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria que Deus nos dá. Não é simplesmente uma sabedoria humana, porque existe o conhecimento, o entendimento, o conhecimento e a sabedoria. Então, vamos entender aqui sobre essa sabedoria que Salomão adquiriu. Ele adquiriu essa sabedoria, que não foi assim, como um passe de mágica. Não foi somente. E todo mundo pensa, ele orou, pediu a Deus e pum, recebeu como um passe de mágica. Não, ele teve que buscar, ele teve que se aprofundar, ele teve que ouvir conselheiros, ele teve que ouvir pessoas com mais experiência que ele teve que ouvir pessoas que deram direções a ele, mas pessoas, não qualquer pessoa, não qualquer um. Ele ouvia pessoas sábias, porque ele queria se tornar um sábio. Então, queremos ser sábio? Vamos ler o livro de Provérbios, porque Salomão foi sábio e a sabedoria dele veio de Deus. E Deus também concede isso a nós, a mim e a você, acredite. E olha só, a partir do versículo 1 de Provérbios 3, diz assim: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva na tábua do seu coração, e você encontrará o favor e a boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honra ao Senhor com os seus bens e com suas primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Olha só, vamos aqui pegar aqui, eu dei uma pausa no versículo 10.
E aí eu vou falar aqui um pouquinho, um resumo desse trecho aqui do livro de Provérbios 3. Vamos lá. Primeiro aqui ele já inicia chamando nós, você, eu, a todos de filhos. E ele fala, não se esqueça dos seus caminhos, dos meus caminhos. Que caminhos é esses? É o caminho de Deus, é o caminho da palavra de Deus, é o caminho do Evangelho de Jesus. Então ele está falando o quê? Não se esqueça. Você já ouviu o Evangelho de Jesus? Você já escutou a palavra do Senhor? Humanamente, às vezes nós esquecemos. O ser humano é falho em esquecer do que ouve. Mas quando é algo que vem de Deus, fica lá no profundo do seu coração. E aquilo lá, no momento, parece que você até esqueceu. Mas não. O próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus em nós, ele faz a gente lembrar. E aí aquela palavra é um ensino que Deus te deu, e Deus me deu, e Deus dá a todos que quer ouvir esse ensino e que quer ali receber no seu coração. Por isso que ele fala, ó, guarde no seu coração os meus mandamentos. E quando eu falo mandamentos, não é simplesmente aqueles mandamentos religiosos, 10 mandamentos lá de Moisés. Não, o mandamento é o que Jesus ensina. Aquele lá é os mandamentos do Antigo Testamento que nós temos que seguir, sim. Temos que seguir, ele não é anulado. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele fala que todos aqueles mandamentos se resumem em 3 mandamentos, que é amar primeiramente a Deus sobre todas as coisas. Segundo, você ama a você mesmo, aí você ama o seu próximo. Olha, preste bem atenção nisso. Você não consegue amar o próximo sem se amar, e você não consegue se amar sem amar a Deus. Então, tudo é uma consequência. Você ama a Deus sobre todas as coisas e você se sente amado por Ele, porque não é só amar a Deus, é você sentir esse amor no seu coração e se sentir amado por Deus, que é algo espiritual, que é uma experiência íntima que você tem com Deus mesmo. E aí você passa a amar as pessoas, até os seus inimigos, até quem quer o seu mal. Deus, ele faz você ali limpar o seu coração e ter compaixão, ter amor daquela pessoa. Mas eu falo isso porque a Bíblia fala aqui, ó, que quando você guarda no seu coração os mandamentos, ele aumentará os seus dias nessa terra. E lhes acrescentarão anos de vida e paz. Então, Deus aumenta os seus dias aqui na terra, Deus te dá, acrescenta anos de vida e paz, ou seja, você vai viver, mas viverá anos de vida, tendo vida e paz nessa terra. E quando eu falo uma paz, não é uma paz, não procure paz no mundo, não procure assim a paz mundial. A paz mundial nunca existirá, porque o mundo jaz no maligno. Então não se iluda com isso, não se iluda com nada disso. No mundo jaz no maligno, e a Bíblia fala que irão ter guerras, que irão ter, principalmente porque estamos mais e mais próximos dos fins dos tempos. Então isso vai ter, sim, é bíblico. Mas aqui está falando da paz, é essa que você tem que ter interior, dentro de você, é no seu coração. E aí, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, você tem essa paz, você tem essa confiança em Deus, essa segurança em Deus. E aqui no decorrer desse provérbio você vai falar muito disso. E aí, continuando aqui, fala nesse versículo 3, que fala que a bondade e a fidelidade do Senhor, que ela não abandone vocês. E ele fala aqui, ó, amarre ela no seu pescoço, escreva ela na tábua do seu coração, e você encontrará o favor, olha só, o favor e a boa compreensão diante de Deus, diante das outras pessoas. O que significa isso? Amarrar a bondade e a fidelidade no seu pescoço é você segurar e segurar firme esta fidelidade a Deus, esta bondade, esta segurança no Senhor. Ou seja, é você segurar firme. Eu estou firme nessa segurança em Deus. Eu estou firme na fidelidade do Senhor. E a fidelidade do Senhor, quando eu falo, é crer na fidelidade do Senhor, é também você ser fiel ao Senhor
E ainda que nós, seres humanos, somos falhos, mas o Senhor conhece o homem bom e ele sabe o coração, ele vê o íntimo. Por isso que você tem que cada vez mais falar: Senhor, eu quero ter essa fidelidade total, inteira, sempre para com o Senhor. Porque a tua fidelidade para mim nunca falha, mesmo quando eu falho. Mas mesmo eu estando nessa terra e não sendo uma pessoa perfeita, porque ninguém é, por mais que você aceite Jesus e seja de Jesus, mas nós estamos caminhando para isso. Nós estamos em busca disso. Nós queremos isso para nós. E é isso que é importante, você querer, você estar em busca e você sempre buscar esta fidelidade, ser fiel a Deus por toda a sua vida. E esta bondade, que é a bondade de Deus para com os homens, que é a bondade que o Senhor também coloca no seu coração para com as pessoas. E olha só, e quando você faz isso, a Bíblia fala que você encontrará o favor do Senhor. E o favor de Deus, eu gosto de falar sobre isso, porque é o favor que Jesus nos fez lá na cruz do Calvário. E não é um favor de você falar para Jesus: faz um favor aí para mim, Jesus. Não, não é isso. Não é de você falar assim com ele, mas é um favor de você acreditar que ele te favoreceu lá na cruz. Por quê? A graça significa favor imerecido. É algo que eu não merecia, que você não merecia, mas que Jesus fez por você na cruz. Lá ele conquistou por nós as bênçãos que nós podemos hoje crer e receber. Mas não é uma coisa que você precisa, assim, eu tenho então que ali, quando eu falo você receber, não é que você tem que agora, eu tenho que me esforçar para receber, não. Já é nosso, Jesus já nos deu. O esforço que você tem que ter é de você estar na presença de Deus e buscar a presença dele. Mas para ter as bênçãos de Deus, já foi dada, já é um direito nosso. O que eu tenho é que crer e receber. Mas tudo isso depende de nós, como está o nosso coração. E olha só, vamos lá para não sair do foco aqui, ó. E aqui fala que nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Olha só, Provérbios fala muito de coração, Provérbios fala muito de guardar o coração, porque isso é uma das coisas principais para ter sabedoria. A sabedoria não entra num coração, não entra na vida de uma pessoa que está com o coração sujo, ou um coração com mágoa, ou um coração com revolta. Você se ira com o mal, sim, o mal, você tem que não aceitar, não querer, mas você não deve viver uma pessoa amargurada, você não deve viver uma pessoa entristecida, ainda que tem momentos de tristeza, porque eu sei que nós passamos, porque eu sei que tem lutas, que tem batalhas, que tem momentos, e eu digo isso por experiência própria. Por isso, você tem que se agarrar no Senhor em todos os momentos, momentos bons, momentos ruins, momentos difíceis, porque quando você está confiando no Senhor Deus de todo o seu coração, você está acreditando que ele está te guardando, está te abençoando. E por isso que ele fala aqui, para você não se apoiar no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. O nosso entendimento humano é falho. Nós pensamos e erramos. Da maneira que nós pensamos, nós erramos. Muitas vezes, nosso entendimento humano não acerta, mas a sabedoria de Deus, ela acerta. A sabedoria de Deus, ela te ajuda a acertar. A sabedoria de Deus, como eu vou falar mais pra frente, ela te dá discernimento. Em vários provérbios aqui fala isso. No outro do provérbios que eu li também fala isso. Discernimento para você compreender. Compreender o quê? Tudo que você fizer, tudo o que você ali almeja, todo passo que você dá na sua vida. O discernimento, ele vai te ajudar a discernir. Esse passo que eu vou dar tá correto? Este passo que eu vou dar vai me fazer bem? Esse passo que eu vou dar vai me fazer prosperar? Esse passo que eu vou dar vai me fazer uma pessoa cheia de fé? Esse passo que eu vou dar vai fazer eu ficar mais firme no Senhor? Ou vai me fazer eu afastar mais dele? No sentido que eu falo espiritual, no sentido que eu falo é de você, você estar ali mais perto de Deus e se aproximar dele. E também na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua vida familiar, ali os passos que você der financeiramente vai te ajudar ali a
prosperar, os passos que eu der na minha vida, na minha carreira, na minha vida profissional, vai me ajudar? Então, é isso, é o discernimento, é isso. E através da sabedoria, a gente tem esse discernimento para discernir. Então, o nosso entendimento é falho, mas quando nós temos a sabedoria de Deus, Ele nos dá o discernimento de tudo que nós fizemos. E nós passamos a não andar no nosso próprio entendimento, mas no entendimento de Deus, do que diz a palavra e do que Ele nos ensina. Então, vamos continuar aqui. Resumindo aqui esse pedacinho, aqui fala de nós não nos estribarmos nosso próprio caminho, nós reconhecemos o Senhor em tudo o que nós fizermos, ou seja, reconheça que você depende de Deus, reconheça que você precisa dele, reconheça que sem ele você não é nada, reconheça que ele, para que ele esteja nas suas finanças, para que ele esteja no seu casamento, para que ele esteja na sua vida financeira, para que na sua vida, na sua carreira, na sua vida profissional, para que ele esteja no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, para que ele esteja com você em todos os seus caminhos. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Reconheça que você precisa da sabedoria dele e fala: Senhor, me dê esse espírito de sabedoria. Eu preciso para tudo que eu fizer, para os meus negócios. Se você tem um negócio, uma empresa, para a sua empresa, se você trabalha no seu trabalho, se você quer e almeja algo que você ainda não tem na sua vida financeira ou em qualquer outra área, Deus te dá sabedoria para alcançar tudo isso. E olha só, aqui fala que ele endireitará, pausa, endireitará, isso. Deus endireitará o seu caminho. Ele endireitará se você estiver indo por algum caminho tortuoso que vai ali falhar, vai fazer você errar, falhar, tropeçar. Ele endireita. Tem um versículo que fala assim, que Deus, ele firma os passos do homem bom, ou seja, ele firma os passos para que você não tropece, para que você não caia em armadilhas. É isso que ele faz. E ele traz o refrigério para nós. Olha um versículo muito importante que eu gosto de ler. Honre ao Senhor com seus bens e com suas primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão. Ou seja, honre o Senhor com tudo em sua vida. Honre o Senhor, aqui fala com os seus bens, ou seja, não quer dizer que você tem que dar, agora eu tenho que dar todo o dinheiro numa igreja. Não, você deve servir ao Senhor com tudo que é seu, ou seja, entregar tudo que é seu, tudo que Deus te deu. Deus te deu um carro, você tem um carro bonito, ou você tem um carro, não importa como ele seja, você tem um carro, você conseguiu comprar, fala: Senhor, eu quero te honrar com isso aqui, Senhor, me abençoa mais para que eu venha ter outro melhor. E eu coloco os meus bens em tuas mãos. Cuida disso aqui. Senhor, não me deixe ir para caminhos errados quando eu estiver dirigindo. Não me deixe eu bater. Não me deixe alguém bater no meu carro. Abençoa os seus bens, abençoa a sua casa que você comprou, que você quer comprar, ou até que você mora de aluguel. Abençoe, porque é a sua casa. Deus te deu. Você está, é sua morada. Temos que abençoar onde nós moramos. Temos que abençoar o nosso lar. Temos que abençoar o que é nosso. Temos que abençoar o que conquistamos, o que você conquistou, ainda que não seja tudo que você quer. Honre ao Senhor com os seus bens. Agradeça ao Senhor pelo que você tem. Agradeça ao Senhor, mesmo que até pelo que você não tem, porque Deus, ele pode te fazer ter. E agradeça ao Senhor, honrando ao Senhor, e fala: Senhor, minha casa é o lar do Senhor. Minha casa reina o Senhor. Minha casa não reina coisas erradas. Minha casa reina o Senhor. E abençoe. Isso é honrar a Deus com seus bens também. E honrar com o seu financeiro é sim você fazer doações, você fazer o seu dízimo numa igreja que você congrega. E aí você também está honrando a Deus assim. Com certeza você está honrando a Deus dessa forma, com as suas finanças, fazendo o quê? Como diz a palavra, com suas primícias da sua renda, com aquilo que Deus tem te dado.
E aí ele fará transbordar os seus celeiros, os seus lagares, ou seja, o que você tem, né? Tudo que você tem, ele fará você transbordar, crescer. Olha só, continuando aqui. E, e ele diz mais, a partir do 11 agora. Filho, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem aborreça com a repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, e assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Feliz é quem acha sabedoria. Olha só, preste atenção nisso aqui. Feliz é quem acha sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata. E a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa que joias, e tudo que você desejar não se compara a ela. Então, olha só o que a sabedoria significa. Olha só o que a sabedoria de Deus é para nós. Ela é como algo precioso, é melhor do que o lucro que você tem sobre alguma coisa. A sabedoria é muito melhor do que o lucro de uma prata, de uma renda. Você ter sabedoria é muito melhor, ou seja, do que o dinheiro, porque o dinheiro ele vai, mas com a sabedoria de Deus, o seu dinheiro não vai, ele aumenta e você prospera. Você tem a sabedoria de Deus. Você saberá viver momentos difíceis no mundo, momentos que estejam, por exemplo, com a economia ruim no mundo, e momentos que estejam com a economia boa no mundo. Ainda que você não saiba de economia, ainda que você não saiba muita coisa, mas Deus te dá sabedoria. Deus dava aos antigos que não tinham faculdades naquele tempo, eu falo os antigos, bem antigos mesmo, bem antigos, até da época da Bíblia. Deus dava e muitos sabiam viver e viver bem. Claro que alguns viveram, mesmo com dinheiro, mas viveram com escassez, até da nossa própria família. Você já viu um caso desse, mas você vai viver não com escassez, você vai viver com o melhor dessa terra, você vai viver com a abundância do Senhor. Então, pessoal, como eu estava falando, aqui diz que feliz é a pessoa que acha a sabedoria. E aquele que acha a sabedoria encontra o quê? Ele alcança o quê? O entendimento. Então, é importante você buscar a sabedoria, porque a sabedoria, ela te dá entendimento. E a sabedoria, como eu disse, né, um pouquinho mais atrás, ela é melhor do que o lucro, é melhor do que a prata, ou seja, melhor do que o dinheiro. Por quê? Porque quando você tem a sabedoria, você prospera em qualquer condições que você estiver, porque a sabedoria te faz prosperar. A sabedoria que eu falo que vem do alto, ó, que vem de Deus. E vamos lá, essa parte eu já falei, vamos para o versículo que eu queria falar, que é esse aqui, ó. Versículo 15. A sabedoria é mais preciosa que joias, e que tudo que você possa desejar não se compara a ela. De tudo que você possa desejar nessa terra, não se compara a ter a sabedoria. A sabedoria você conquista, como eu disse antes, como querendo a sabedoria, buscando a sabedoria. Como eu disse antes, a sabedoria de Salomão não foi como um passe mágico. Ele quis a sabedoria, ele buscou a sabedoria e ele teve a sabedoria de Deus, porque ele buscou. E aí você, quando coloca a sabedoria como algo precioso, como eu disse também no outro vídeo, quando você coloca ela como algo precioso, como uma pedra preciosa que você não encontra fácil em nenhum lugar, como eu disse lá no outro vídeo, que você precisa o quê? Garimpar, né? Para poder achar uma pedra preciosa, um ouro, qualquer outra coisa que é preciosa, qualquer tipo de pedra, tem várias pedras preciosas, qualquer tipo de pedras preciosas, você precisa fazer o quê? Procurar profundo e ali garimpar para poder encontrar. A mesma coisa é a sabedoria. Coloque a sabedoria como nesse grau de que você tem que buscar como algo precioso. E aí você vai encontrar tudo que você deseja, você vai ter, sim, com a sabedoria. Mas lembre-se, a sabedoria é maior do que tudo que você deseja. E em tua mão direita, ela oferece vida longa. Em tua mão esquerda, ela tem riquezas e honra. E os teus caminhos são os caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. E ela é a árvore de vida. Quando fala que ela, está falando da sabedoria. Está falando o tempo todo aqui da sabedoria.
tá bom? A sabedoria, ela está na sua mão direita, ela oferece vida longa. A sabedoria, ela está na sua mão esquerda e ela te dá riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis. Todas as suas veredas são paz. Ela é a árvore de vida. Para os que alcançam, e felizes são todos os que os que a retêm, perdão. É os que a retêm. Quem retém a sabedoria, esse é como árvore de vida. Alcançará o quê? Alcançarão e serão felizes. Alcançarão a felicidade nessa terra. E o Senhor, com a sabedoria, lançou os fundamentos da terra. E com a sua inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam. As nuvens destilam o orvalho. O que está falando aqui? Sobre o que está falando aqui? Sobre o dia da criação da terra. Aqui está falando o quê? Resumindo, que o Senhor Deus usou a sabedoria dele para criar essa terra, para criar este mundo. Tudo que há nele foi criado por Deus e ele usou a sabedoria dele para isso. E aqui fala, meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. E quando deitar, você não terá medo. E sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá ou não terá medo do pavor repentino, e nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança, e ele não deixará que os seus pés sejam presos. Olha só, Deus, ele está falando que quando você tem e busca a sabedoria de Deus os seus olhos não se afastam dela, como diz aqui, ó, não se afaste os seus olhos e guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento. Quando você guarda essa sabedoria e não afasta os seus olhos dela, você terá esse discernimento de Deus para discernir todas as coisas, e isso lhe dará o quê? Segurança. Olha, nessa terra, segurança é difícil de você encontrar, porque muitas vezes não há estabilidade na economia, financeiramente, mas em Deus você encontrará segurança. Nele, eu estou falando espiritualmente falando, e também para as suas coisas que você precisa fazer nessa terra, porque enquanto nós vivemos, nós temos que viver o quê? Não mendigar o pior dessa terra. A Bíblia fala, o justo, ele não mendigará o pão dessa terra, ele não mendigará. O justo comerá, pelo contrário, o melhor dessa terra. E até em tempos maus, no geral, que eu estou falando, nesta terra, Deus te dará sabedoria para você viver o melhor e comer o bom dessa terra, o que é melhor dessa terra. Ele, a Bíblia fala aqui, te fará andar seguro. É essa segurança no Senhor. Não o Senhor, não nas coisas dessa terra, não em algo que você faz, não no seu dinheiro, não na sua renda, não na sua empresa, mas no Senhor. Porque segurança, a estabilidade, ela é falha, ela se balança nessa terra. Mas no Senhor, quando você está seguro, você está firmado nele. E a rocha quem é? Jesus, diz na Bíblia. E quando você está nessa rocha, pode vir situações para te abalar, mas o Senhor te dá sabedoria e você passará e enfrentará todas elas, assim como aquele povo de Israel passou aquelas 10 pragas lá no período de Moisés, lá no Antigo Testamento, mas as pragas não atingiram eles, porque eles se voltaram para Deus, eles voltaram os seus corações para o Senhor, eles buscaram ao Senhor e o Senhor deu o livramento. O Senhor dá o livramento para nós nos dias maus. Ele dá um livramento. E aí ele fala que à noite você vai ter o sono tranquilo, nada vai te espantar. Por isso que você deve falar para o Senhor, orar ao Senhor e falar: Senhor, me dê uma boa noite de sono. Faça uma oração da sua maneira, com suas palavras que Deus entende antes de dormir,
que Ele te dará uma boa noite de sono, Ele te fará dormir bem e você irá acordar rejuvenescido, disposto para fazer tudo o que você tem que fazer. É isso que nós temos que pedir todos os dias. Por mais que nos dias que nós estamos mais cansados, nós pedimos isso e nós encontramos uma força que só vem dele mesmo, mas é uma força que está dentro de nós. Deus nos dá, está dentro de nós. Muitas vezes nós nem sabemos que temos essa força, mas temos porque Deus nos dá. E aí ele te fortalece e você faz o que tem que fazer naquele seu dia, você resolve suas situações, você vai e trabalha, você vai e estuda, você vai e vai fazer os seus negócios, que Deus vai estar contigo. E aqui fala que você não temerá, porque o Senhor é a sua segurança e não deixará os seus pés presos. Ou seja, resumindo, Ele te livrará de todo mal. Ele não deixará você cair nem ficar preso em nenhuma armadilha do diabo. E vamos aqui já para o fechamento do capítulo. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando na sua mão o poder fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vai e volte mais tarde, que amanhã eu te farei algo, eu terei algo para te dar. Então, não faça isso. Como diz aqui, ó, eu já vou voltar aqui nessa parte, ó. Se você tem isso em suas mãos, agora, não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém, se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas os retos ele trata com humildade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada do justo é abençoada. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. E os sábios herdarão honra, mas os tolos está reservada a vergonha. Então vamos ver. Aqui então, eu gosto muito desse versículo aqui. Não deixe de fazer o bem, é o versículo 27. Aos que precisam, estando na sua mão, o poder fazê-lo. Aí olha só a continuação. Muita gente que é do meio cristão conhece muito esse versículo. Pelo menos eu sou cristã desde praticamente a minha infância e eu ouvi muito isso na igreja. E aí a continuação dele, muitas vezes nós não prestamos atenção. Mas olha só, não diga ao seu próximo, vai e volte. Mais tarde, amanhã eu terei algo para te dar. E se você tem isso em suas mãos agora, ou seja, né, o que está falando aqui? Deixa eu explicar. Muitas vezes tem pessoas, o entendimento que eu tenho de Deus há bom tempo desse versículo. Muitas vezes tem pessoas que ela tem um poder de fazer o bem a outra, ou seja, ela tem uma certa autoridade. Ela tem algo que ela pode abençoar a outra, ou é uma autoridade, ou é até algo de financeiro que ela pode ajudar. Estou dando exemplos aqui. Mas vamos falar um pouco de autoridade. Porque está falando aqui, estando na sua mão poder. O poder significa o quê? Autoridade. Ou seja, a pessoa tem uma autoridade para abençoar a outra. Mas ela não faz. Ela não abençoa porque ela não quer, não é do interesse dela e ela não quer. Essa pessoa está sendo uma pessoa mal. Por isso que ele está falando aqui, ó, Deus está falando para nós, não sejamos assim. Não deixe de fazer o bem, se você tem o poder de fazer o bem a alguém. Se está no seu poder, se está na sua autoridade. Entenda, não estou falando de você abrir mão da sua vida para fazer algo. Não, se está no seu poder, se está na sua autoridade, se você tem a condição, e não negue, principalmente se Deus tocar o seu coração. Não negue. Não negue. E não digas ao seu próximo, ou seja, seu próximo qualquer pessoa, seja amigo, parente, seja quem for. Vá e volte e mais tarde, amanhã eu terei algo para te dar. Se você tem isso em suas mãos agora. Ou seja,
Aqui já vamos para o outro lado. Alguém te falou algo para você e falou uma necessidade dele, abriu seu coração para você. Um amigo, um parente, seja quem for. E você pode ajudar. Aí você tem um poder, você tem aquilo nas suas mãos. Ou seja, está com você, você tem condições de fazer aquilo. E você não negou. Aliás, você negou e você falou assim para a pessoa: vai, que eu não tenho agora, mas eu vou depois ter e vou te dar, sendo que você está com aquilo. Então você está negando, está mentindo e está deixando de fazer o bem. Agora eu não estou falando que você tem que abrir e dar tudo que é seu para todo mundo que te pedir, não é isso. Mas eu estou falando de situações específicas. Eu estou falando de coisas específicas, e principalmente coisas que às vezes é até algum mover de Deus, de pessoas próximas a você. No sentido de amigo, ou no sentido de um conhecido, Deus, ele dá o discernimento, ele sabe nos mostrar o que é para ajudar, é para fazer algo por aquela pessoa. Deus mostra, o próprio Deus mostra. Não estou falando para você dar tudo que você tem para qualquer um ou para todo mundo. Não, não é isso. Mas é coisas específicas que Deus ele dirige. E aqui falar assim: não planeje o mal contra o seu próximo, pois eles moram ao seu lado e confiam em você. Ou seja, o que está falando aqui? Não está falando simplesmente de uma pessoa que mora ao seu lado, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas está falando aquele que mora ao seu lado é que confia em você, ou seja, aquele que está perto de você, ou aquele que não necessariamente está perto fisicamente, mas de qualquer outra maneira, a pessoa confia em você. Ela confia em você. Não estou falando somente de proximidade, da pessoa estar na sua casa, da pessoa estar morando na sua casa, mas estou falando de pessoas que têm confiança em você. Não negue, aqui está falando, não deixe de fazer ao bem a essa pessoa que confia em você, ou seja, que colocou uma confiança em você e é até fiel a você. Então não deixe, porque quando você deixa de fazer o bem àquela pessoa, muitas vezes você não sabe, mas você mesmo está afastando aquela pessoa de você. E quando aquela pessoa deixa de estar com você, no sentido totalmente assim, de você ir para um lado, da pessoa ir para o outro, muitas vezes você não entendeu, mas foi algo ali. Eu estou falando aqui, mas eu não sei. Cada casa. Deus é que dirige, é Deus que fala ao seu coração. Mas eu estou falando de situações que tem. Eu estou falando por experiência própria, que tem, porque situações que a pessoa vai se afastando, porque a pessoa colocou uma total fidelidade e a outra pessoa, a confiança que ela colocou na pessoa, a pessoa não colocou a mesma confiança. Então o que? Cada um vai para um lado. Então o que acontece? Isso é algo mal, é algo ruim. Então não deixa essas coisas, porque isso não é sábio. Agir dessa forma não é sábio. E aqui fala no finalzinho que o Senhor, ele detesta o perverso, mas ele abençoa os retos, os que andam em retidão. Nós não somos perfeitos, mas andar em retidão é andar no Senhor, na palavra do Senhor. E aqui fala que a morada do justo é abençoada e a do ímpio é amaldiçoada, ou seja, aqui não está falando que Deus vai amaldiçoar ninguém, não é isso, mas o ímpio é aquele que lembramos que aqui é o Antigo Testamento. E o ímpio não é simplesmente alguém que nunca ouviu falar de Deus, não. O ímpio é aquele que conhece a palavra de Deus, mas simplesmente ele ou ela não pratica a palavra de Deus. Aí o que acontece? A pessoa se torna um ímpio. Não sejamos essa pessoa, e se vemos alguém assim, não andamos igual àquela pessoa. Porque a casa do ímpio, ela não é abençoada, a do justo é que é. E aqui a casa é no sentido geral, tanto casa família, casa seu lar, como casa você que é casa de Deus, você que é morada de Deus, ele habita dentro de você. E aqui fala, e os sábios, certamente, os sábios herdarão a honra, mas os tolos está reservada a vergonha. Ou seja, não seja tolo.
busque a sabedoria. Todo aquele que é o oposto da sabedoria, né? Ele não quer a sabedoria, anda pelo seu próprio entendimento, não segue o caminho do Senhor, é mal para com o próximo, pratica o mal, não tem o poder de fazer o bem e não faz. Então, não seja uma pessoa assim, porque assim você não alcançará a sabedoria. Então, fico com essa palavra, que você venha se inscrever no canal. Eu agradeço por você ter assistido até aqui, se você assistiu, e que você se inscreva, curta, compartilhe. E se quiser deixar um comentário, fica à vontade. Na descrição está minhas redes sociais, tem o meu blog. E que você venha ser muito abençoado esse dia, essa semana, esse mês. E este ano que estamos iniciando, em nome de Jesus. Um abraço, tchau.